Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo professor Eduardo Lucena, da Universidade Federal de Alagoas, e vou fazer aqui uma breve introdução sobre o que fazer para licenciar uma obra ou empreendimento. Bom, eu disponibilizo alguns materiais, vocês podem ter acesso através desse QR Code ou através do meu site profissional. Bom, então como é que funciona o processo de avaliação do impacto ambiental de uma forma genérica no Brasil? Então, o primeiro passo é a apresentação de uma proposta. Então, qual que é o empreendimento ou atividade que está sendo proposta que pode trazer ou não impactos ambientais significativos? Então, a partir dessa apresentação da proposta, nós vamos passar por uma etapa inicial, que é uma etapa chamada de triagem. Essa proposta, ela pode ser uma indústria de beneficiamento de alimentos, pode ser relacionado a atividades pecuárias, pode ser sistemas de tratamento de água, de esgotamento sanitário, pode ser também uma obra paisagística, enfim, de drenagem. Então, temos uma gama de atividades ou empreendimentos que podem causar impactos ambientais. Então, a primeira pergunta dessa etapa de triagem é a seguinte: a proposta, ela pode causar impactos ambientais significativos? Nós temos três possíveis respostas, tá? E essa resposta vai determinar a etapa inicial de triagem. Quais são as três possíveis respostas? A primeira, não. A proposta não causa impactos ambientais significativos. Nós podemos também ter dúvida. Bom, professor, eu não sei realmente se essa indústria ou se essa atividade vai gerar impactos ambientais significativos. Mas também eu posso ter certeza. Olha, sim, com certeza esta atividade ela vai causar impactos ambientais significativos, uma vez que o local onde ela vai ser implantado é um local de grande vulnerabilidade ambiental que vai trazer grandes impactos ambientais. Bom, mas vocês podem perguntar, professor, quanta subjetividade nesse momento, não é? É verdade. Mas para diminuir essa subjetividade, foram criadas leis e resoluções específicas que vai nos ajudar a direcionar esta etapa de triagem. Aqui eu trago a primeira instrução normativa, a primeira lei, na realidade, a primeira resolução que trata a resolução número 1 do CONAMA, de 1986, onde no seu artigo 2º ela traz uma lista de empreendimentos ou de atividades que dependerá da elaboração de estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório de impacto ambiental, tá? Além desta resolução, nós temos uma outra específica do CONAMA, a CONAMA 237, que dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. Nesta resolução 237 de 97, ela tem um rol, um anexo, o anexo 1, ela tem um rol exemplificativo, tá? Das atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. Queria fazer um destaque aqui. Por que um rol exemplificativo? Porque nós podemos ter outros empreendimentos que a esta época, lá em 97, não tinha sido ainda implementado, né, ou criado, que podem sim causar impactos ambientais significativos, tá bom? Além desta resolução, nós temos também a nossa lei estadual aqui de Alagoas, já que nós estamos tratando do processo de avaliação de impacto ambiental especificamente aqui em Alagoas. Nós temos a lei 6787 de 2006, que também traz lá em seu anexo 1 os empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental, tá? Então eu queria fazer esse destaque e com isso a gente tem um direcionamento na resposta dessa etapa inicial de triagem. Bom, mas vamos supor o seguinte: o empreendimento não está nessas listas que eu apresentei para vocês, certo? E o órgão ambiental determinou que ele não causa impacto ambiental significativo. Neste caso, o licenciamento ambiental ele se dá por convencional, ou seja, não há necessidade de se elaborar estudos ambientais mais complexos. Vai demandar alguns outros estudos que nós vamos citar numa próxima videoaula nossa. Então, a partir deste momento, já passa para a etapa de decisão. Tá? O órgão ambiental licenciador ele vai exigir alguns estudos mais simplificados, vai analisar e vai decidir se vai aprovar ou reprovar. Tá bom? Bom, supondo a hipótese da aprovação, nós temos uma outra etapa, que é a etapa pós-aprovação,
onde vai ocorrer o monitoramento e a gestão ambiental, que essa é função do empreendedor, tá? Fazer isso, e também o acompanhamento. De quem é o dever de acompanhar? O órgão ambiental e a sociedade. Em uma outra videoaula eu vou explicar para vocês 3 instrumentos legais que estão à disposição da sociedade para combater alguma ação danosa ao meio ambiente. Ok, mas vamos para a hipótese do talvez. Bom, o empreendimento não encontra-se naquela lista, naquele rol exemplificativo das CONAMAs ou da lei estadual, mas o órgão ambiental, quando recebe o processo, ele tem dúvida. Então, por exemplo, a reforma agrária. A reforma agrária não tinha ainda naquele rol exemplificativo, mas é um empreendimento, é uma atividade que causa impactos ambientais significativos, tá? Então, o órgão ambiental ele pode solicitar ao empreendedor que faça uma avaliação ambiental inicial, listando os pontos positivos e negativos para que esse próprio órgão ambiental defina se o empreendimento causa ou não impactos significativos. Beleza? A outra hipótese é que sim, a proposta sim pode causar impactos ambientais significativos. Neste caso, pessoal, o licenciamento ambiental ele vai ser apoiado em um estudo de impacto ambiental, o famoso EIA, e seu respectivo relatório de impacto ambiental, o RIMA. Mas, professor, como é esse EIA-RIMA? Esse EIA-RIMA ele é um documento orientado, tá? E essa orientação é dada pela elaboração de um termo de referência. E quem é responsável por elaborar esse termo de referência para determinar o escopo do estudo? O órgão ambiental licenciador. Tá? Então, se for do Estado, aqui em Alagoas nós temos o INMA, trabalha junto com o Conselho Estadual de Proteção Ambiental, ou pode ser alguma Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ou até mesmo a esfera federal, o IBAMA. Bom, mas professor, e como é que se faz para elaborar esse termo de referência? O órgão ambiental coloca de qualquer forma? Não. Para elaboração desse termo de referência que determina o escopo do estudo, existe na resolução CONAMA 01 de 86, como já citei anteriormente, o artigo 6º, tá? O artigo 6º e o 7º. O artigo 6º, ele apresenta as diretrizes, ou seja, o conteúdo mínimo para esse estudo ambiental. Então, o órgão ambiental vai ter que obedecer todo esse passo a passo. Vai ter que solicitar o diagnóstico ambiental das áreas, do meio físico, do meio biótico, do meio socioeconômico, análise de impactos ambientais, as medidas mitigadoras, os programas de acompanhamento e monitoramento. Tá? Em uma outra aula eu vou detalhar um pouco mais sobre isso. Ok, então, dado o termo de referência, né, o empreendedor vai contratar uma equipe multidisciplinar, tá? Isso tem que estar bastante nítido que tem que ter uma equipe multidisciplinar, porque nós vamos trabalhar com meio físico, com ar, água, solo, com meio biótico, fauna e flora, e com o meio socioeconômico. Então, nós precisamos de ter uma equipe multidisciplinar. Ok? Então, essa equipe multidisciplinar ela vai ser contratada pela empresa que quer, pelo empreendedor que quer licenciar sua atividade, vai elaborar o EIA-RIMA, baseado nessas diretrizes do termo de referência. Após esta etapa, esse documento ele passa por uma análise técnica pelo órgão ambiental. Tá? Ele também pode ser encaminhado para uma consulta pública, através de uma audiência pública. Existe uma resolução do CONAMA específica que trata das audiências públicas, mas a gente vai detalhar em uma outra videoaula. Tá bom? Essa audiência pública ela é uma ação que não é obrigatório acontecer. Tá? Mas caso haja necessidade, e é de bom senso quando se tem um empreendimento que causa grandes impactos ambientais, a ocorrência dessa consulta pública. Beleza, então vamos levar em consideração que houve sim a consulta pública, então é lavrada uma ata com a opinião da sociedade, é anexado ao processo também o parecer técnico do órgão ambiental para encaminhar para a decisão. Em alguns estados, o poder decisório do licenciamento para grandes empreendimentos ele se dá através do Conselho Estadual. Então, no nosso caso aqui em Alagoas, nós temos o CEPRAM, Conselho Estadual de Proteção Ambiental. Então, o processo ele é encaminhado ao CEPRAM, com análise técnica do órgão ambiental e com a ata da consulta pública, caso ela ocorra. Lá nesse conselho vai ser destinado um relator para analisar o processo, relatar, dar o seu voto, né, com as suas considerações, e lá vai ser aprovado ou reprovado. Okay? Se for aprovado, segue os mesmos trâmites. Nós temos após a aprovação, onde vai ocorrer o monitoramento e a gestão ambiental,
e o acompanhamento, tá? Então, genericamente, é desta forma que ocorre o processo de avaliação de impacto ambiental no Brasil. Em alguns estados não tem um conselho estadual, então o próprio órgão ambiental ele faz essa análise e delibera sobre a denegação ou aprovação. Tá? Aqui em Alagoas, especificamente, o CEPRAM editou uma resolução para atribuir da atribuição ao INMA, ao órgão estadual, de já licenciar alguns pequenos empreendimentos, porque o volume de processo é muito grande para ser discutido no CEPRAM e empreendimentos de baixo impacto ambiental eles podem ser avaliados o processo de licenciamento pelo próprio órgão estadual. Tá? Isso nós vamos discutir um pouco mais à frente quando a gente for discutir a parte de legislação ambiental. Ok, pessoal? Bom, aqui nós temos as principais referências utilizadas que vocês podem consultar. A dica que eu dou, nunca baixe um PDF de um site com leis e resoluções ou decretos. Faça sempre uma busca e consulte-o online direto da página onde hospeda, porque essas leis, resoluções, decretos, elas podem sofrer alterações, elas podem ser revogadas ou vetadas, né? Ou alguns artigos podem ter alguma modificação, tá? Então, é isto, nossa aula de hoje é essa e até uma próxima.